Olá, a paz do Senhor Jesus. A formação acadêmica do ser humano vem por suas bases durante um longo tempo de estudo, desde sua formação da infância à adolescência e a chegada à sua fase adulta, onde o indivíduo vai escolher uma profissão conforme o seu gosto em uma determinada área. O arquiteto, um engenheiro, leva anos estudando para saber como realizar o processo de uma construção civil. Então, é necessário que ele venha aprender atividades que vão levar cálculos, geometria, realização de uma casa num tipo específico de um solo, que tipo de ferramenta que vai usar dependendo do solo. Ele pode usar broca ou ele pode usar um radier, porque o solo que vai receber toda a carga e estrutura das colunas e da laje da casa. É necessário saber tudo isso. Depois de anos de estudo, ele vai se formar para poder estar assinando uma grande empreitada. O engenheiro vai ter que retirar do papel a planta de uma casa que um arquiteto desenhou e colocar para fora, se tornar visível aos nossos olhos. Uma edificação no plano real. É necessário que um homem passe por esse processo de um período longo de estudo para que ele chegue à sua formação acadêmica. Mas Deus não, ele foi arquiteto do universo. Deus já tinha tudo desenhado, tudo planejado, a lua, a formação do ser humano, do corpo humano, o organismo, a parte genética, as veias sanguíneas, o batimento cardíaco, o cérebro, como ele ia processar os sentidos do nosso corpo. Ele já tinha planejado a formação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ele já tinha na sua mente como seriam as plantas, as ervas, os animais, como seriam os sons que saem de dentro do tórax dos animais, o canto do passarinho. Ele tinha tudo isso desenhado, planejado, calculado, já medrado dentro de si mesmo. Ele só fez ser colocado para fora. Assim como um engenheiro pega um desenho de uma planta de uma casa que o arquiteto desenhou e coloca para fora, traz para a realidade, a ser edificado, a ser visível aos nossos olhos. Deus construiu então uma casa e Ele ainda está construindo essa casa. Ele está construindo a grande Israel. E estamos sendo produzidos numa fábrica, numa usina, numa indústria, como seres de luz, moldados pela mão de Deus, para que a gente possa vir estar na sua casa, na sua morada,
Pois Jesus, ele veio e nos orientou e disse que iria fazer lugares celestiais para que um dia nós estivéssemos junto com ele, estivesse no reino de Deus, nas suas moradas, nas moradas que ele ia nos preparar. Aonde está escrito isso? O Evangelho de Jesus, que o apóstolo João escreveu no capítulo 14. Vamos verificar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver estejas vós também. E para que nós possamos estar na presença do Senhor Jesus, nessas moradas celestiais, temos que passar pelas provas aqui. Usarmos o lado da razão, porque se nós agimos pela emoção, pelos sentimentos que vêm do coração e agimos por impulso, nós estaremos perdendo a nossa bênção. Nós mesmos desviamos nossos pés, porque o adversário, ele precisa que nós venhamos a cair, para que nós sejamos o quê? Direcionados para a morte. Mas Jesus nos livrou da morte. Jesus nos convida para que a gente venha caminhar com Ele, pois Ele é o caminho. Então, Ele é lâmpada para os nossos pés, para que nós não desviemos nossos pés para o lado de Satanás. Devemos lutar contra as nossas emoções, agindo com um lado racional, que é o lado da razão. E Deus está preparando a nossa alma, o nosso espírito, né? Para que nós sejamos seres divinos, seres de luz, assim como os anjos. Então, Ele quer que essa luz saia de nós, assim como Deus criou todas as coisas. E aí nós venhamos a estar somando com nossos irmãos, fazendo uma corrente nessa indústria, nessa automação. Desde o paraíso, que Deus já tinha esse planejamento quando Ele criou o primeiro homem. Deus deu autoridade para o homem sobre todas as espécies, aves, peixes, répteis e sobre todos os tipos de plantas, de ervas. Veja que Adão estava fazendo as vontades de Deus e usufruindo tudo que Deus tinha doado para ele. E em troca, ele estava cultivando a criação de Deus. Deus, ele foi um grande arquiteto do universo. Ele foi quem fez toda essa engrenagem de movimentos dos astros, das estrelas, como também a fórmula H2O, que é a fórmula da água. Deus também é um grande cozinheiro. Ora, as frutas, elas têm um requinte paladar, no qual todas elas são maravilhosas. Todas as pessoas gostam de frutas. E cada fruta para uma segmentação de um público, para degustar daquela que mais preferir. Deus também é químico, Ele é médico. As plantas, as flores têm um odor suave que movimenta as almas. Então, Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o químico dos químicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é general dos generais, arquiteto dos arquitetos. Fez tudo isso em 6 dias e no 7º descansou. Então, o homem leva um tempo de um longo prazo de estudo e Deus, Ele já tem tudo concluído dentro de sua eternidade.
Deus, ele é eterno. Enquanto a pessoa pode caminhar para trás, ele não vai conseguir ver o início do passado. Enquanto ele caminhar para frente, ele não vai ver o fim do futuro, porque Deus é eterno. Adão estava nessa automação. Deus está criando uma usina e uma produção onde todos nós somos as suas ferramentas para um ajudar o outro, um iluminar o outro, poder estar pegando o próximo, chorando no momento de choro, sorrindo no momento de felicidade, um ajudando o outro, formando uma rede elétrica, para que nós possamos estar suportando uns aos outros. Com isso, nós conseguiremos a nossa salvação, nós conseguiremos ser aprovados pelas provas e desertos que nós passamos, como nós estamos passando nesse momento, cada um com o qual carregando a sua cruz, para que naquele grande dia, o dia do Senhor, nós venhamos ser salvos, receber o certificado dessa faculdade, desse estágio que nós passamos. E as matérias da faculdade é a dificuldade para conseguir uma nota alta no diploma, o nosso garladão. A dificuldade é importante para que sejamos ferramentas usadas por Deus uns com os outros. Com isso, é necessário que a gente cuide do nosso corpo, também como cuidamos de nossa casa, e sermos transformados em luz. Precisamos varrer a sujeira do pecado, tirar o pó da desobediência, envernizar os móveis do nosso orgulho, pintar as paredes dos cômodos da falsidade, aspirar o chão da mentira, lavar a roupa das ofensas e outras coisas. A água é a palavra, e a palavra é Jesus, o Verbo, que dessa maneira ele limpa a nossa alma. Não confundem cuidar do corpo com vaidade exagerada, com anabolizantes para crescimento de músculos e outras luxúrias da carne. Da palavra de Deus, necessitamos sim, para o uso da cura de nossas almas, já que os pecados nos poluem através de nossos exageros de desejos e vontades carnais, pois Jesus é o antídoto que nos livrou da morte eterna, e ao mesmo tempo que cuidarmos de nosso corpo, estaremos cuidando da casa, a casa de Deus que Ele está construindo, que é um corpo a ser formado, o corpo da igreja do Cordeiro, seu Filho Jesus, Yeshua HaMashiach, as moradas celestiais que vos está preparando. E, como somos ferramentas, já temos que estar ajudando a Jesus na preparação dessas mansões celestes, estando na participação na obra, na pintura, na parte da decoração. Então, mãos à obra e a alma na fé. Somos agentes nessa empreitada, pedreiros, carpinteiros, engenheiros, serventes, pintores, maceiros, eletricistas e muito mais. Porque desses dois itens, fé e obras, necessitam de atenção na produção da seara de Deus, tanto na importância das obras quanto na importância da fé. São caminhos para a nossa salvação na eternidade no reino de Deus,
que Jesus nos deixou, para estarmos nas moradas de luz que Jesus está providenciando. Sendo assim, as obras pelas quais Abraão foi justificado não eram obras da lei, mas da fé e do amor, obras da lei do Velho Testamento, que se trata do primeiro concerto, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso, vamos moldar uns aos outros com um bom conselho, buscar a importância da amizade, agradar alguém com uma oferta, dar um sorriso ou pronunciar uma palavra positiva para o seu próximo. Pois a palavra tem poder, e a intercessão de um justo provém de atenção para com o irmão perante a Deus. Se moldem para que o reino de Deus estejais dentro de vós. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois as coisas desse mundo são vãs. Se os tesouros enferrujam e os ladrões levam o tesouro, vamos passar um zarcão em nossos desejos, para que nosso corpo não se corrói mais no pecado. Pois muitas nações desse mundo serão assoladas. Pois Deus já disse a Isaías: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Deus nos faz de ferramentas para sermos passados no deserto no sol escaldante, e que através das provações sejamos obreiros aprovados, e para que nossas obras sejam vistas por Deus como homens de fé no amor e na justiça, assim como Abraão. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não desfaça de um pequeno, pois o membro maior do corpo necessita de um membro menor para compor todo o tronco humano. Assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pois Deus nos deu sabedoria para estarmos sendo humilde, manso e justo de coração através do amor. E sabemos estar usando as ferramentas da ciência do bem e do mal, pois Deus criou as pessoas com os dons. Ele criou o ferreiro, o padeiro, o arquiteto, o médico. Mas Deus criou as profissões? Ora, Deus deu sabedoria ao homem. Desde o momento que ele comeu o fruto da ciência do bem e do mal, agora o homem pode criar, e despertou nele, abriu os olhos para o mundo. Devido ele ter cometido a desobediência perante a Deus, o homem ganha uma punição.
vai ter que trabalhar e comer do próprio suor para matar a dor da fome. Com a sabedoria que Deus deu, ele se torna um profissional. E desde que Adão estava no paraíso, Adão já estava nomeando os animais. Ele já estava nessa seara, na seara que Deus fez todas as coisas para a gente cuidar das coisas que Ele nos doou, que é a natureza. Daí, Deus criou as profissões, Deus criou a ciência. E quando Adão e Eva comeram do fruto da ciência do bem e do mal, eles passam a estar no plano material. E com a sabedoria que Deus deu, o homem continua nomeando as coisas da ciência, assim como Adão. O homem, na área da saúde, nomeou a ciência medicina. Na área da engenharia, do desenho arquitetônico, o homem nomeou arquitetura. Na área da lei, ele nomeou essa área da ciência de advocacia. E assim por diante, todas as profissões que nós conhecemos. Deus criou então a ciência. O homem come do fruto da ciência do bem e do mal e se torna um profissional, já que agora vai ter que trabalhar nesse sol escaldante para poder se alimentar, para poder sustentar-se e sustentar a sua família. De arquiteto do universo para carpinteiro, Jesus se tornou o médico dos médicos. Ele curou, ele fez milagres aqui na terra. Veja que Deus deu os dons espirituais para Jesus e todos nós temos nossos dons espirituais para cada determinada área da ciência. Deus então fez a ciência e fez os profissionais com os dons espirituais e a sabedoria. Que Deus fez o ferreiro, Deus fez o assolador, Deus fez o padeiro, o médico, o arquiteto, o engenheiro. Então, o homem, ele é um profissional. Deus criou o profissional. E devido a ele ter comido o fruto da ciência do bem e do mal, o homem agora pode criar. E Deus enviou seu Filho com todos esses dons espirituais para o nosso conserto. Dando um conserto para vivermos no Novo Testamento da graça, pois Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Dessa maneira, nossa alma está sendo curada. E isto é, se nós nos arrependermos de todo o coração, sejamos ferramentas para a palavra. Então, essa palavra vai ser conserto para o seu vizinho, seu amigo, seu professor, seu patrão, seu marido, sua sogra, sua esposa, seu genro, seu artista preferido. Esse conserto pode ser definido com toda a propriedade, com a providência divina para a salvação de todo ser humano. Conserto seria o sinônimo da expressão plano da redenção.
A palavra para o concerto no Velho Testamento, usada 286 vezes, cujo significado original é unir, prender, uma união ou ligação. E por Deus ser altruísta, Ele nos fez sua imagem e semelhança. Deus nos deu um pouco de si para sobrevivermos nesse mundo. Deus vê, ri, sente ódio, se ira, se assenta, descansa a seus pés, tem braço forte para nos salvar. E com suas mãos e seu verbo criou todas as coisas por Ele e para Ele. Mas se você estudar, você será um vencedor. Em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Porque Jesus, Ele morreu por todos nós. E assim mesmo se humilhou e se entregou em morte e cruz para nos dar a vida eterna. E ressuscitou, sendo primícias do mundo dos mortos, para que nós, nele, venhamos a ressuscitar juntamente nele. Então, nós somos mais que vencedores. Estudar é primordial, é importantíssimo para que a gente possa ser alguém nessa vida e, através do trabalho, estarmos nos sustentando, criando família ou casamento, que é a instituição que Deus criou. Com isso, nós estaremos sobrevivendo nesse mundo para fazer a vontade de Deus, assim como Jesus, e cumprir a nossa missão que foi designada aqui na Terra para sermos operários na seara de Deus, na indústria hidrelétrica da energia espiritual. É um exemplo que eu estou dando para que você tenha uma noção dessa produção. Então, nós, como os operários, estaremos contribuindo, erguendo a nossa casa junto com a casa que Jesus já começou com Deus. Então, devemos estar colocando na posição, sendo que a gente vai conseguir fazer uma faculdade, ter um diploma de medicina, ou na área da advocacia, ou na área de arquitetura, na área de jornalismo, de publicidade, de marketing, mas não podemos estar elevando o nosso ego acadêmico para ser mais do que Deus, porque Satanás quis colocar seu trono acima de todos os anjos e ser semelhante ao Altíssimo. Ele peca desde o início, e nós não somos das trevas, nós somos da luz, sendo operário nesta usina de energia espiritual, na seara de Deus. E veja bem, nós, mesmo estando com profissões ou uma patente alta, Deus, Ele é muito maior que nós. Nós necessitamos e precisamos de Deus. Não podemos estar colocando o nosso cargo elevado, as glórias dos homens, em comparação com a glória espiritual. Porque o ouro e a prata pertencem a Deus. Ele não troca a sua glória dividindo com outros seres. Só pertence a Ele. Porque Deus, Ele está no plano muito mais elevado.
o ser humano perante aos anjos, ele está num plano muito mais baixo, porque estão em carne. O que vale do seu diploma acadêmico daqui da terra no reino de Deus? Se Deus está falando na Bíblia que nós devemos estar nos tornando pequenos para que Ele engrandeça em nossas vidas. Então Deus é muito maior que nós. O que vale o nosso diploma acadêmico no reino de Deus? Se todos nós somos iguais, somos irmãos, somos a igreja. E Jesus disse: o maior entre vós é o servo. Você pode ter diploma de advogado, desembargador, você pode ter um cargo na presidência, você pode ter um cargo de ministro, mas sem Jesus você não caminha sobre as águas sozinho. Sem o estudo da Bíblia, o que vale nosso diploma acadêmico no reino de Deus? Estudar é para ganharmos conhecimento e sabermos lidar com o ser humano, nossos parentes, amigos, estranhos. Estudar é para ganharmos conhecimento e sabermos lidar com o ser humano, nossos parentes, amigos, estranhos. Se a pessoa é jovem, conseguirá um bom emprego? Claro. Mas os que estudam mais com idade avançada conseguem emprego com facilidade? Portanto, estudai, sobretudo, e retenham o que é bom. Estudar é primordial para se alcançar uma boa profissão e trabalhar no ramo que ama e sobreviver aqui na terra. Esteja com seu pensamento na mente em Cristo Jesus, pois Ele é a palavra, é a verdade, a vida. A nossa inteligência está nas páginas escritas da Bíblia, no qual Deus falou para os profetas e os apóstolos, e eles escreveram. Quando uma pessoa joga fora, no lixo, ou queima um livro circular, acadêmico ou escolar, ou até mesmo a Bíblia, esta pessoa está jogando fora e queimando todo um conhecimento que ela poderia adquirir e guardar em seu cérebro. A Bíblia diz que existe o sábio e existe o tolo. Além disso, não é nada bom estar queimando a palavra de Deus. A palavra da Bíblia é a base de tudo, o manual de como devemos buscar a salvação no pós-morte. Tenha fé nas boas obras. Se crede, será salvo. A dica é que tenha de bom ânimo na obra e na fé. Não se machuque. Trabalhe com proteção. Jesus é o cabeça da nossa casa, o cabeça da igreja. Use o capacete da salvação.